Se o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, então vocês não concordam que qualquer Deus existente seria o ser mais corrompido de todos? O homem se levantou no meio do sermão, o nosso pastor habitual, e falou essas palavras com uma voz tão alta que eu tenho certeza que dava para ouvi-lo lá fora da igreja. Ele fez uma pergunta, mas seu tom implicava que era um fato. Ninguém nunca tinha o visto na cidade antes, que era uma cidade pequena e ele não era exatamente o tipo de homem que você iria esquecer. Ele estava vestido com um terno preto e gravata, um casaco comprido e um chapéu de abas largas, que ele não tirou mesmo estando dentro da igreja, algo que sempre me disseram ser muito desrespeitoso, embora já tenha ficado rapidamente claro que esse homem tinha pouco ou nenhum respeito por Deus ou religião qualquer. Mechas de seu cabelo loiro caíam sobre as costas de seu pescoço, e até mesmo do meu assento, 4 fileiras de distância, eu pude ver o brilho de seus olhos azuis, quando ele se virou para nos olhar. Filho, posso terminar meu sermão, por favor? O pastor deu um passo para fora do púlpito, apertando a Bíblia em suas mãos. Não, você não pode. Eu fiz uma pergunta importante a um homem de Deus, e eu espero uma resposta. Sua voz era suave, como a seda, com um sotaque estranho que eu não conseguia identificar. Tudo o que eu podia dizer era que ele não era daqui. Ele saiu do seu lugar entre a multidão e andou até onde o pastor estava de pé, com seu rosto suave contrastando com o envelhecido homem de Deus. Você está aplicando uma falha humana ao Senhor. A corrupção é uma característica da humanidade, não de Deus. O pastor pareceu satisfeito com a resposta e cruzou os braços. Dava para ouvir que a congregação sussurrava, enquanto o estranho de preto se preparava para dar sua resposta. De fato, a corrupção parece ser distintamente humana, não é mesmo? Ele se virou e fez um gesto sobre nós como se nós fôssemos os humanos de quem ele falava. No entanto, nós não somos feitos à imagem de Deus, pastor. Sim, mas também foi dado o livre-arbítrio. Nós fazemos nossas próprias decisões sobre o que Livre-arbítrio. O estranho interrompeu o pastor e começou a andar pelo corredor em direção ao púlpito. Sim, nós temos o livre-arbítrio. Livres para agir tanto como santos quanto pecadores. Embora eu tenha que dizer que há mais da última categoria do que da primeira. Isso é o que fazemos com o livre-arbítrio e nosso poder vazio. Ele pisou no púlpito e olhou para a multidão de crentes confusos. Filho, eu vou ter que te pedir para que desça daí. A expressão do pastor era como se ele tivesse envelhecido mais de 5 anos desde que o estranho começou essa confusão. Seu rosto estava vermelho e perturbado, e dava para ver que ele estava começando a perder a paciência com esse intruso em sua igreja. Eu vou. Assim que você me provar que tem mais direito do que eu de estar aqui em cima. O estranho deu um sorriso cheio de dentes e tirou o chapéu para a senhorita Margot, da primeira fileira. Ele soprou-lhe um beijo rápido antes de voltar sua atenção para a multidão. O marido da mulher agarrou o braço dela e se levantou para ser claramente desconfortável com o gesto do sujeito. Sinto muito, mas eu não posso sentar aqui e ouvir isso mais. Disse o senhor Margot para o pastor, enquanto saía com sua esposa. Senhora Margot, eu vou ter que pedir que vocês voltem para os seus lugares até que terminemos aqui. O estranho abaixou a cabeça e apontou o dedo longo na direção deles. A postura dele pareceu se estender apenas um pouco quando ele esticou o braço, acentuando ainda mais o corpo magro. O senhor Margot, ou Tim, para seus amigos, nos quais não me incluo, de repente parou no lugar e se virou para o estranho. Todos ficaram em silêncio, enquanto os dois simplesmente se olharam, pelo que pareceu uma eternidade, com o estranho ainda sorrindo maliciosamente. O Sr. Margot então começou a suar e seu corpo endureceu antes de convulsionar. Seus olhos saltaram da sua cabeça e a Sra. Margot, Janet, começou a perguntar, preocupada, se ele estava bem. As pessoas começaram a levantar de suas cadeiras para ajudá-lo, uma vez que ficou claro que algo estava seriamente errado. Sim? A primeira voz veio. Ele está tendo algum tipo de ataque. Outra pessoa gritou, levantando seu assento, tentando empurrar os outros para chegar até o homem. O ataque cardíaco? Alguém o ajude! Sentem-se na porra dos seus assentos! A última voz atingiu a todos com uma faca recém-afiada. Era a voz do estranho. Ele tinha saltado do púlpito e foi caminhando em direção aos Margot, lentamente,
E enquanto ele caminhou pelo pastor, ele pegou a Bíblia da mão do velho. Ele a beijou antes de jogá-la por cima do ombro como lixo. Foi você, não foi? O que você está fazendo com ele? A senhora Amargo gritou quando o estranho se aproximou deles, enquanto Tim continuava a convulsionar de pé, as veias estalando para fora de seu pescoço, testa e as mãos cerradas tão firmemente que as nozes de seus dedos ficaram brancas. Aqueles que foram perto de Tim para ajudá-lo pareceram encolher, enquanto o estranho passava por eles, com um ar de ameaça que piorava a cada segundo. Deus é infalível e onipotente, minha querida Janet. O desconhecido estendeu a mão em direção à senhora Amargo, e ela recuou em desgosto. Eu não posso fazer nada que ele não permita. Com um movimento rápido, o estranho entrelaçou seu braço em torno do Sr. Amargo e colocou a mão sobre seu rosto. Não toque nele! Alguém gritou e eu me virei para olhar, mas ninguém tinha ficado de pé para tentar impedir o homem. Todos nós só assistíamos, até mesmo o pastor. O estranho olhou para o teto e fechou os olhos. Ele fez um passinho rápido e levantou a mão, que não estava cobrindo o rosto do Sr. Amargo para o céu. Ele imitava os trejeitos exagerados de um curandeiro de fé, como se estivesse em uma tenda renascentista. Em nome de Jesus Cristo, Salvador e Deus Todo-Poderoso, você está curado. Ninguém sabia o que esperar, mas nós com certeza não esperávamos o que aconteceu. A parte de trás da cabeça do Sr. Amargo explodiu para fora, como se alguém tivesse atirado nele entre os olhos com um rifle de caça. Os bancos de trás dele estavam cobertos de sangue, cérebro e pedaços de crânio. Demorou um tempo para que todos percebessem o que tinha acontecido antes do que os gritos começassem. Eu me lembro de ser apanhado em redemoinho súbito de pânico enquanto os crentes começaram a gritar e lutar para ir para a porta. O estranho largou o rosto do Sr. Amargo e seu corpo caiu no chão enquanto as pessoas tentaram fugir. Louvado seja o Senhor, porque ele é justo e correto. O estranho gritou com uma risada para as pessoas que se jogavam contra as pesadas portas de madeira da igreja. Elas não abrem! Alguém gritou. Esse sentimento foi ecoando em cada um e o pânico piorou. Eu podia ver as pessoas chorando e esmurrando a porta. Eu estava preso na parte de trás, perto do corpo do Sr. Amargo, e eu vi sua mulher se ajoelhando ao lado dele, chorando com o rosto salpicado de sangue. Ela o segurou com o pescoço dele pendurado frouxamente sobre o braço, os olhos ainda saltados do seu crânio e o rosto ainda congelado em tensão. De repente, um assovio agudo encheu a igreja, e até mesmo na loucura todos se viraram para olhar. O estranho tinha tomado seu lugar no púlpito, e o pastor estava de pé, logo abaixo dele, procurando onde a Bíblia tinha caído. Eu gostaria de pedir que todos vocês voltem para seus lugares, até que terminemos o debate. Ele fez uma pausa e olhou para o pastor, que com uma expressão confusa e esgotada, ainda estava à procura da sua Bíblia. O homem saltou do púlpito e pegou o livro do chão. Você vai precisar disso. Eu ouvi ele sussurrar ao pastor, enquanto entregava o livro para o velho, dando um tapinha condescendente na sua cabeça. Então voltou para o púlpito, para terminar seu discurso para a multidão. Respirem fundo, minhas lindas ovelhinhas. O novo pastor acabou de chegar. Ele tirou o chapéu e pendurou na cruz que estava de pé atrás dele. Seu penteado loiro parecia plástico, como seu sorriso. Tudo nele estava começando a parecer mais estranho. Até mesmo o som da sua voz estava se tornando menos humano. Vocês podem voltar a seus lugares, crianças. Afinal, ao que parece, vocês não vão a lugar nenhum. Ele ajeitou a gravata e espanou as mangas de sua jaqueta. Agora, onde eu estava antes de ser tão rudemente interrompido? A humanidade está corrompida, não concordam? Mentir, enganar, roubar, assassinar. Eu chamaria a raça humana de um bando de macacos, mas seria um insulto para os macacos. O estranho continuou de onde ele havia parado. Ele agia como se estivesse falando com o pastor, que estava totalmente confuso e aterrorizado. Mas na verdade, ele se dirigia para todos nós. Então, se levarmos em conta de que o homem foi feito à imagem de seu Deus, e o homem é pura corrupção, não seria lógico dizer que Deus é uma entidade corrupta? O pastor, que tinha sido subitamente chamado para ser o defensor da humanidade e do Deus por quem ele pregou amor e compreensão por tantos anos de sua vida, ficou pasmo. A igreja estava silenciosa. Tirando soluços ocasionais do Sr. Amargo, todos haviam retomado seus lugares.
como se assumissem os papéis de ovelhas, como o estranho nos chamou. E eu era igualmente culpado, sentado silenciosamente no meio daquele rebanho, assistindo a tudo isso acontecer. O homem era hipnotizante de uma maneira que fazia você sentir desconfortável, e a sua presença fazia tudo parecer um sonho. Pastor Jerry. O estranho deu alguns passos em frente ao púlpito e deu um tapinha na parte de trás da cabeça do velho. O pastor de repente acordou do choque e do medo que estava mergulhado, e olhou assustado nos olhos do homem que tinha acabado de assassinar um dos membros da nossa congregação e que tinha raptado a todos nós. Importa dizer seu contraponto? Seu argumento... A voz do pastor engasgou e ele parecia que ia chorar. Coloca o consentimento nessa porra, homem! Joga o Antigo Testamento em minha cabeça de merda! Traga fogo, enxofre, misture tudo! O estranho então pegou uma vela e foi jogando-a entre as mãos, enquanto andava na frente da sala. O pastor apertou sua Bíblia em seu peito e encarou o homem com um pouco mais de convicção. Seu argumento coloca os pecados do homem nas mãos de Deus, mas eu volto a dizer que temos livre-arbítrio. Nós escolhemos amar, nós escolhemos odiar e nós optamos por aceitar ou não o Senhor. Mesmo que você tente culpar o Senhor pelo homem, eu diria que nem todos os homens pecam. Iria, é? O estranho jogou a cabeça para trás e riu. Sim, eu diria. Olhe para o meu rebanho, os membros dessa comunidade, todas as pessoas justas, boas, gentis que aqui estão. Ah, Jerry, meu pequeno. Se você apenas soubesse a verdade. O homem estranho estava sorrindo. E em seguida, olhou para a multidão. Devemos ensinar algo para o pastor benevolente aqui? Havia um feitiço sobre todos nós. Os únicos sons na igreja eram das pessoas se arrumando nos assentos de madeira e os soluços ocasionais da senhora Margot. Eu estava congelado, paralisado, vendo o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu, como todo mundo ali, sabia o que o estranho homem ia fazer a seguir. Todos nós sabíamos o que ele era capaz, mesmo que não soubéssemos como. Acho que nem precisamos voltar muito para o passado para descobrirmos um pequeno pecado, não é mesmo? O estranho mais uma vez saltou para fora do palco e caminhou pelos corredores. Sua jaqueta estava agora jogada em cima do ombro de uma forma casual, e ele passava aquela arrogância confiante. Ele parou na frente de Tim Dandridge, o dono da farmácia. Sua cabeça calva estava suando enquanto ele ajeitava os óculos e apertava o braço em torno da sua esposa. O estranho se agachou para olhá-lo nos olhos. Na verdade, logo nessa manhã, já teve um pecadinho fora do caminhão do Sr. Dandridge. Eu não tenho ideia do que você está falando. Sua voz era instável. Tá, nos poupe, Dandridge. Metade da cidade já sabe sobre isso. Então você poderia muito bem admitir já. O estranho se levantou devagar e olhou para Anne, uma menina do último ano do ensino médio, que estava trabalhando na farmácia. O homem estava certo. Metade da cidade já sabia o que estava acontecendo, mas pequenas cidades guardam segredos em círculos pessoais. A senhora Dandridge começou a soluçar e se afastar do seu marido. Ela já sabia, mas era muito fácil ignorar quando ninguém tocava no assunto. Eu pude ver o sorriso se abrindo mais e mais pelo rosto do estranho. O sorriso se abria como uma doença se espalhando até as bochechas. Seus dentes brancos de porcelana tornando tudo ainda mais plástico, falso. Ele se abaixou e puxou o Mr. Dandridge pelo pescoço, colocando-o de pé e segurando uma palma virada para ele, como se estivesse mostrando para a multidão. Exemplo A: adultério. O estranho soltou o pescoço do Mr. Dandridge, que caiu de volta para o seu lugar, ao lado de sua esposa, que ainda soluçava. E com uma menina que mal completou 18 anos, time. Seu maldito filho de uma polícia. O burburinho aumentava na multidão, tanto das pessoas que já sabiam, quanto daqueles que descobriram agora. Mesmo no meio de um pesadelo surreal, todos ainda pareciam amar uma boa fofoca. Mas tá tudo bem, Tim. O estranho roubou uma bíblia das mãos de alguém e ergueu-o no ar. Até onde eu sei, não há nenhum castigo muito ruim reservado pro seu pinto aventureiro, escrito nessas páginas. E seus olhos caíram para ele. E seu braço abaixou lentamente,
até que o livro sagrado foi apontado diretamente para o rosto terrorizado da jovem. Mas se não me engano, não devemos sofrer por uma prostituta, não é? Más palavras foram ditas e a Anne caiu de repente. O barulho ecoou quando sua cabeça bateu no banco da frente dela enquanto ela ia caindo ao chão. De repente todo mundo estava em seus pés. O Sr. Dandridge tentou correr para Anne, socorrê-la, mas o desconhecido agarrou seu pescoço de novo e o puxou para mais perto, como se fosse dar um abraço. Arraste-na pro centro, pode ser? O estranho falou para quem estava ao seu redor. E mesmo que eles parecessem contra, eles seguiram suas ordens. Eu percebi que sua voz era muito convincente, como nada que eu já tinha ouvido antes. Os homens que estavam tentando ajudá-la agora estavam arrastando o corpo convulsionante de Anne na frente de todos, o que era exatamente o que o homem estranho queria. Ela estava quase aos pés do cadáver do Sr. Margo, quando eu ouvi o homem mandar que a soltassem e voltassem aos seus lugares. Por favor, me deixa aí. Me deixa ajudá-la. Tim estava lutando contra o aperto do homem, tentando o seu melhor para se libertar. Atrás dele sua esposa chorava em suas mãos. Todos nós olhamos para ele, enquanto seu corpo minúsculo batia sem parar contra o chão. Mas ninguém foi ajudar. Todos nós só assistimos. Às vezes eu me pergunto o quanto disso foi da influência do estranho e o quanto foi apenas a nossa própria curiosidade inquietante que ansiava pelo que ia acontecer. Isso queima! Ele gritou com espuma saindo da boca. Sua pele estava vermelha como carne crua e ela agarrava seu vestido de domingo com as mãos. Ajude-me, por favor! As palavras saíam entre gritos de agonia pura. O homem de terno jogou o Mr. Dandridge de volta ao seu assento. Mesmo com os gritos de dor, eu podia ouvi-lo mandando Tim ficar sentado como se fosse um cão. Mas eu não conseguia desviar os olhos de Anne. Eu queria ajudar, mas mesmo se eu tivesse chegado até ela, não havia nada que eu podia fazer. O homem chegou perto da menina e jogou seu terno no chão ao lado dela. Ele colocou uma mão na testa dela e a outra em cima da Bíblia, que colocou no peito convulsionante de Anne. Ah, meu Deus! Oh, minha querida ovelha! O estranho gritou de repente, como se fosse aqueles pastores de cura de fé de novo. Essa garota está possuída pelas forças do próprio diabo. Nós precisamos tirar essas serpentes das pessoas boas. Posso ter um amém? A multidão ficou em silêncio, observando como o sangue começou a escorrer dos cantos da boca de Anne. Ela tinha mordido sua própria língua. Eu perguntei se eu posso ter a porra de um amém. A voz estranha ficou tão alta que quase sacudiu as paredes. Metade da multidão murmurou a palavra em resposta. O estranho então inclinou a cabeça e levantou uma sobrancelha, como se dissesse: sério? Então deu de ombros e continuou o seu ato. Partam, demônios! Voltem para os seus corruptos poços infernais! Então ele pressionou suas mãos nela e ela foi convulsionando mais e mais descontroladamente. Um de seus sapatos saiu voando e seu pé bateu violentamente contra o banco ao lado dela. Partam, servos de Satanás! Serpentes das línguas mais cruéis! O sangue espirrava por entre os lábios dela, como uma pessoa tentando segurar o vômito. Aqueles que estavam sentados mais perto dela recuaram quando a névoa vermelha pulverizou pelo ar. Mas ninguém se levantou para ajudá-la. Eu os ordeno, em nome de Jesus Cristo! O estranho então pressionou com força a Bíblia contra o corpo da mulher, e até mesmo de onde estava sentado eu podia ouvir as costelas dela quebrando. Tim, que estava sentado logo atrás, tremia. Eu o vi colocando as mãos sobre os ouvidos e baixando a cabeça, não querendo ver nem ouvir mais nada do que acontecia. Ela continuou a tremer, com as mãos e os pés batendo descontroladamente contra o chão, enquanto sua boca abria e algo começou a se contorcer para fora. Cobras! Uma após a outra. Elas saíam pingando sangue, todos viram como a garganta de Anne se esticava para que as cobras, vindas de Deus sabe aonde, saíssem em busca do ar. Haviam 6 no total, e as pessoas gritavam e levantaram os pés para cima, para o banco, enquanto elas deslizavam pelo chão, suas línguas bifurcadas lambendo o ar. O corpo de Anne parou de tremer. E o estranho, com seu rosto pálido, agora salpicado de sangue, se levantou. Ele vestiu sua jaqueta novamente, enquanto todos olhavam para as cobras a seus pés. Olhou para o corpo sem vida da jovem assistente da farmácia. Eu acho que essa daí não era nada além de pecado.
Então não sobrou nada quando exorcizada. Que pena. O estranho disse com um olhar irônico, rastejando sobre seu rosto. Nosso pastor desmaiou na hora, e o homem retomou seu lugar no púlpito. Isto é apenas um pequeno exemplo do pecado que serpenteia entre vocês. O estranho tinha voltado seu sermão, agora contestado por ninguém. Mas a doença do homem não é culpa de vocês. É transmitido, é herdado de um vão, obsessivo e nojento Deus, que procura sua admiração, mas dá tão pouco em troca. Eu notei que todas as cobras se aglomeraram debaixo do púlpito e se esticavam para cima, na direção da voz do estranho. Todas as pessoas ao meu redor estavam chorando. Algumas vomitavam e outras resmungavam. Mas ninguém se levantava para desafiá-lo. Ninguém se levantou para sair. De fato, ninguém nem se mexia. Todos tinham a sensação de estarem presos em seus assentos por cordas invisíveis. Você é o demônio? Então ouvi uma voz infantil vindo da fila de frente para mim. Os pais do garoto o agarraram rapidamente. Eu esperava que o estranho não tivesse ouvido. Não apenas pelo bem do menino, mas porque eu não queria saber a resposta. O estranho virou o rosto manchado de vermelho e abriu aquele plástico sorriso enquanto saltava para fora do palco de novo. Quem perguntou isso? Ele olhou para a multidão, parando os olhos em todas as crianças. Ninguém? Ninguém mesmo? Eu vou te dizer a resposta, assim que você me dizer quem é. Ele parou na fileira em frente a mim. O menino agora tinha o rosto enterrado na manga do seu pai, e a mão de sua mãe repousava nas suas costas. Por favor, senhor, nós não precisamos de uma resposta. O pai implorou. Foi você, filho? O desconhecido estendeu a mão para o garoto. O pai ia bater na mão dele, mas pensou melhor. As pontas dos dedos manchados de vermelho então deslizaram pelo cabelo do menino e puxaram sua cabeça para fora da manga do braço de seu pai, gentilmente. Você pode repetir a pergunta? Eu não acho que todo mundo ouviu. Você é o diabo? O menino perguntou de novo, dessa vez com novas lágrimas escorrendo de seus olhos. Você aprendeu sobre o diabo na escola dominical, meu pequeno? O estranho largou o menino e voltou a caminhar pelo corredor. O menino voltou a chorar na manga do seu atordoado pai, sem responder. Você é? Eu ouvi alguém gritar, se libertando do feitiço apenas tempo suficiente para agir por sua própria vontade. Outro grito seguiu com a mesma pergunta nos lábios, em seguida outro e mais outro. De repente eu senti uma vontade incontrolável de fazer a pergunta, mas não em minha mente, mas borbulhando no meu estômago. Cada vez que eu ouvia perguntas se repetindo, eu sentia vontade de eu perguntar crescer mais e mais. Você é o diabo? O pai da mentira? Você é a estrela da manhã? Essas questões não estavam sendo feitas por escolha. De alguma forma, o homem estava nos fazendo perguntar mais e mais, como um coro. Eu gritei minha própria versão da pergunta de novo e de novo, com todo mundo gritando, todos à procura da resposta. O estranho então levantou as mãos acima da cabeça e em seguida as baixou com as palmas para baixo. Um shhh lento e intenso vem dentro de seus dentes. Um som que ninguém deveria ter conseguido ouvir com gritaria, mas que todos ouviram. A igreja lentamente se acalmou, quando todas as perguntas foram silenciadas. Quando o estranho falou em seguida, sua voz era ainda menos humana do que antes, como se algum tipo de máscara estivesse começando a cair. Ah, Lúcifer! Aquela pequena cadela convencida! Uma vadia chorona que não conseguiu lidar com o fato que seu pai amava um bando de macacos mais do que ele! Ele riu e se afastou em direção ao púlpito. Ele passou por cima do pastor que ainda estava desmaiado no chão, com as cobras circulando em torno dele, e foi até o palco. Nunca durante todo o tempo de Deus e homens houve uma criatura mais insignificante e sem valor do que anjos. E nunca houve um anjo mais inútil e insignificante do que Lúcifer. O estranho cuspiu no palco, e havia uma animosidade em seus olhos plásticos. Suas mãos manchadas de sangue agarraram o púlpito tão apertado que eu pensei que ele ia quebrar a moldura da madeira. Lúcifer é o exemplo máximo do meu argumento. Ele é apenas mais um fracasso de um Deus corrupto, que se preocupa apenas com o tomar daqueles que o adoram. A falácia repugna de um criador que se senta atrás e observa seu povo ser condenado ao inferno por seus erros e pelo pecado que ele dá em cada nascimento.
O estranho baixou a cabeça por um momento, como se estivesse perdido em pensamentos. Depois de alguns segundos, levantou o braço e apontou o dedo para o pai do menino que tinha feito a pergunta primeiro. E para citar o grande Johnny Cash, Deus disse a Abraão: mate um filho por mim. Ele levantou a cabeça, o sorriso falso plástico em volta dos seus lábios. Outro suspiro subiu da multidão, enquanto o pai envolveu as suas mãos em torno da garganta do seu filho e começou a apertar. Dava para ver que os olhos do pai estavam cheios de protesto, mas seus braços não obedeciam mais sua mente. A sua esposa começou a gritar e tentar empurrá-lo, mas as mãos do homem apertavam tão forte que eu podia ouvi-lo implorar para que sua esposa o impedisse. Ela então foi levantada de seu assento e jogada através da igreja por uma força invisível. E eu ouvi o som dos ossos estalando quando ela atingiu a parede com tanta força que deixou uma rachadura no gesso. E Deus disse que a cadela de Abraão deve ficar fora dessa porra. O pai continuou, mesmo quando o rosto do seu filho ficou quase azul, mesmo com as lágrimas descendo pelos olhos dos dois, mesmo quando o corpo do garoto amoleceu em suas mãos. Bem ali, na frente de toda a cidade, ele matou seu filho. E todos nós não fizemos nada, além de sentarmos e assistirmos. Todos nós, exceto o estranho, que estava rindo de pé no púlpito. Bem, eu acho que eu terminei aqui. O estranho pegou seu chapéu da cruz, colocou novamente. Pegou o casaco e espanou com as mãos salpicadas de vermelho, antes de colocar de volta e pular do palco. Ele caiu bem na frente do pastor, que finalmente estava acordando depois desse tempo no chão. Enquanto o estranho passava por ele, as cobras começaram a golpear a carne do pastor. Outra e outra vez elas atacaram, os gritos do pastor se misturando com os lamentos de quem tinha sofrido perdas naquela manhã de domingo. A mulher que tinha perdido seu marido, o homem que tinha perdido sua amante, e o pior de todos, os terríveis gritos do pai que tinha matado seu próprio filho. Se o objetivo do estranho era testar a fé do grupo ou quebrá-la, ele tinha provavelmente conseguido com a maioria. Foi muito divertido debater com vocês. Ele fez uma pausa e olhou para baixo enquanto chegou na porta. Não, na verdade, não realmente. Ele olhou para a multidão novamente e sorriu. Nenhum de vocês fez um único argumento bom. Eu podia sentir a pressão que tinha sido colocada sobre a igreja sumir. Era como se o estranho estivesse tirando seu feitiço. Afinal, ele não precisava mais de um público cativo. Ele tinha provado seu ponto. Ele tinha tido sua diversão. Perguntas giravam na minha mente. E quando, apesar da porta de madeira se abriu e a luz da manhã de domingo penetrou na atmosfera escurecida da igreja, eu me encontrei incapaz de segurar minha pergunta fatídica. O que é você? Eu gritei pro estranho, antes que ele atravessasse a porta e descesse pros degraus. O que é você? Por que você fez isso? O estranho parou e olhou por cima do ombro em minha direção. Seus olhos pareciam buracos vazios quando ele ficou contra o sol. E vi uma verdadeira loucura em seu rosto. Eu respirei fundo, como se ficar de pé e gritar tivesse sido uma maratona, sentindo o peso opressivo ainda em meu corpo. Encontrar seu olhar fez meus ossos congelarem. Eu fiz isso porque eu podia. Ele virou em minha direção, e eu senti como se o mundo inteiro desaparecesse. Como se nós dois estivéssemos um buraco tão escuro e tão vazio como as órbitas dele. Ele ajeitou a jaqueta novamente e girou sobre os calcanhares. E num primeiro momento parecia que ele iria ignorar a outra parte da minha pergunta. A resposta que eu mais queria e ao mesmo tempo temia. Então, antes que as portas se fechassem sobre ele e ele desaparecesse, deixando o cheiro da morte e o peso da culpa sobre as nossas cabeças para o resto das nossas vidas, ele me deu uma resposta tão insatisfatória que me fez desejar ter morrido junto com os outros. E quanto à sua outra pergunta? Sua voz começou a sumir enquanto ele descia os degraus. Eu sou o que você pensar que eu sou.